Olá, sejam muito bem-vindos ao Manda Quem Pode. Bom, hoje a gente está aqui com uma presença fantástica. Doutora Renata Martins, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. Por favor. Doutora Renata é médica angiologista e cirurgiã vascular com área de atuação em flebologia. Se você não sabe o que é flebologia, você vai descobrir. Falei certo? Certinho. Flebologia moderna. Isso. E não vou explicar o que é. O que é flebologia, Renata? Flebologia é o estudo das veias. Então, a angiologia e cirurgia vascular, como o nome diz, a gente vai estudar veias, artérias e sistema linfático. Dentro dessa área, eu me subespecializei no tratamento das veias, que é de onde veio o nome flebo. Então, a partir daí, desse tratamento de veias, que em linguagem leiga, traduzindo, seria basicamente tratamento de varizes, varicoses, tromboses, as doenças que acometem o sistema venoso do paciente. E o Moderna vem das mudanças que a gente tem tido nos últimos anos, que permitem que a gente trate pacientes de maneira muito menos invasiva, com muito mais tranquilidade em consultório, na maioria das vezes. E é uma área que sempre teve bastante visibilidade ou ela está ganhando mais espaço agora no mercado? Porque é um termo que eu acho que se eu ouvi falar uma vez foi muito... Talvez o termo não seja tão conhecido. Isso. O termo, ele faz parte do jargão médico. Eu não me apresento assim para as pessoas normalmente. Eu faço flebologia, né? Cuido de varizes. Porque o anjo a gente já escuta, já é mais comum, né? Isso, exatamente. Porque a angiologia e cirurgia vascular seria um guarda-chuva maior, digamos assim. E dentro dessa área de atuação, a gente tem profissionais que atuam de diferentes maneiras. No meu caso, eu faço só e apenas tratamento de veias, que não foi o que aconteceu na minha formação, era mais ampla, mas na minha atuação, nos últimos 5 anos, eu só trabalho nessa parte. Focou nisso. Foquei. E a tua formação é? A minha formação é médica, né? Primeiro é importante frisar. Depois a gente tem como pré-requisito a cirurgia vascular, uma primeira residência em cirurgia geral e depois uma segunda residência em angiologia e cirurgia vascular. Essa é a minha formação acadêmica, tradicional. E deixa eu te perguntar, você sempre quis ser médica, trabalhar com isso? Ou quando você era menor você tinha outras expectativas, assim, falava assim, não, quero ter outra profissão, enfim, quero ser... Então, desde que eu me recordo, eu devia ter aproximadamente uns 5 anos, eu dizia que eu queria ser médica, empresária e cantora. Mas era tudo ir. Perfeito. Exatamente. Bom, podemos dizer que empresária e médica você já é. Sim. Né? Agora falta ser cantora. Nem tanto. Eu não ia falar porque eu falei, deve ter... vamos lá. A gente estava até conversando ali fora, né, Gui, que eu entendo que todo profissional liberal é um pouco empreendedor. Então, eu desenvolvo esse meu lado empresária na medicina, mas o meu lado cantora também. Então, os tratamentos, eles duram cerca de 1 hora, 1h30. Sempre que o paciente deita na maca para fazer um tratamento, precisa usar os óculos de proteção para o laser, então ele fica no escuro ali, né, por uma questão de segurança mesmo. E eu sempre pergunto, o que é que você quer ouvir? E daí a gente põe uma música muito de acordo com o que o paciente gosta, mas eu canto desde MPB, gospel, internacional, que toca eu canto. Então também Faz canto. aulas também? Não. Não? Ainda não? Não. Ainda é um hobby, né? É um hobby, né? É uma brincadeira, na verdade, que eu faço com essa coisa de ser cantora. Olha, de querer ser cantora na infância. E que legal. E você queria ser médica já com 5 anos de idade, mas você tem médicos na família? Ou Não. você foi a primeira? Eu sou a primeira. Talvez, olhando retrospectivamente, eu consiga lembrar de um momento na minha casa, na minha família. A minha avó, na época eu devia ter uns 3 anos, ela teve uma suspeita de um câncer de mama. E aí eu lembro que ela ficou na nossa casa para poder fazer a punção e tal. E ela chegou com uma cicatriz no tórax. E eu acho que essa é a primeira lembrança, assim, em termos de medo, de doença. Talvez aquilo tenha me marcado. Ficou tudo certo, Sim. Não era um câncer, nada disso. Mas eu recordo bem desse momento, assim. Né? Então, acho que talvez ali a gente sempre... Tudo que a gente desenvolve na vida, eu acredito, né, tem a ver com a nossa história, né? Com certeza. Sim. Desde que seja do nosso coração, né? Sim. E eu acho que naquele momento eu olhei e vi aquela situação que
parecia uma vulnerabilidade e provavelmente me perguntei o que daria para ser feito. E, sim. E é o tipo de doença que quando ela... Eu já tive alguns casos na família, mas quando ela chega na família, geralmente a gente quer aprender, né? A gente quer estudar. Sim. Porque por mais que você começa na suspeita e você já quer entender para ver se você consegue antecipar 2 dias do retorno de uma biópsia, você quer estar muito por dentro daquilo. Sim, né? Claro, né? O amor envolve e vem junto com isso uma sensação de vulnerabilidade. Toda vez que a gente está diante de uma vulnerabilidade, a gente busca a melhor forma de se sentir seguro. Exato. Né? E aí a informação, a ação, tudo isso move a gente em direção à segurança. Então, é muito natural, né? Sim. Embora a gente sempre tenha que tomar cuidado com o Dr. Google. Com certeza. Mas é muito natural. Você só não pode citar quando você vai falar com o médico. Não, sabe o que é, doutora? É que eu vi. Eu estava vendo. Tem um amigo. Como é que chama um amigo? Google. Exatamente. Eu faço muito Citar isso. até pode, mas a gente precisa tomar cuidado, porque do contrário, a gente se apavora e muitas vezes a situação não é aquela. Assusta não ser muito. negligente, né? Mas também não deixa a ansiedade tomar conta, porque é um fator que pode paralisar, né? Sim. Nossa, Sim. Eu já passei por isso de ver um resultado de um exame quando eu estava grávida do meu 2º filho e fui no Google, né? Aí comecei a ver os relatos. Me desesperei. Aí o meu marido falou assim, que você foi ler? Não é exatamente isso, não é. Daí começou a querer me explicar. Enfim, né? Mas a gente mas o leque do Google é muito grande. Isso, e a mulher também. Você é ansiosa, você quer saber o que vai acontecer pra frente. Enfim. Sim. É que nem ler bula de remédio antes, Isso. né? Então, os efeitos pode dar. Isso. É um remédio assim, que, puxa, você tomou a vida inteira. Você leu a bula, Isso, pode causar, aí você já começa. Já tem. Fica sugestionável. Tô sentindo, né? Sim, tem pessoas muito sugestionáveis que de fato, né, sofrem com isso. E a partir daí a gente tem noção, tem estudos na medicina que tratam disso, né? Sobre efeito placebo, efeito nocebo. Sim. Então, não é o tema aqui, mas como realmente a nossa psique interfere completamente no que a gente sente, né? Como é realmente uma unidade, mente e corpo não estão separados. Exato. E me conta uma coisa, você falou bastante na palavra deshospitalização, né? Quando a gente conversou, bateu um papo, eu vi um pouquinho dos teus conteúdos no Instagram, e o que quer dizer isso? É uma área que você busca? Por que isso é importante? Me explica um pouquinho. A deshospitalização não é exatamente uma área, mas é uma tendência na medicina moderna. E a gente falou no início sobre flebologia moderna. Né? Anteriormente, nos tratamentos de varizes especificamente, a gente tinha pacientes que ficavam 30 dias com as pernas elevadas, faziam um procedimento convencional, a cirurgia. Hospital? Não, ficava em casa. Fazia o início do tratamento no hospital, mas precisava desse tempo de recuperação em casa bastante prolongado, né? Com essa orientação de passar 30 dias, depois 15 dias. E hoje a gente já dispõe de outras técnicas que permitem que os tratamentos sejam tão ou mais efetivos do que o tratamento cirúrgico convencional, mas de maneira muito menos invasiva. Ou seja, a gente faz um procedimento em consultório, o paciente sai dali dirigindo, andando, não precisa de acompanhante, não tem os riscos da anestesia, os desconfortos, muito menos hematoma, está na academia no dia seguinte. Olha então, só. isso... Já pode fazer exercício no dia seguinte? Pode fazer exercício no dia seguinte, normalmente. Que legal. Né? Então, são medidas, na verdade, novidades mesmo, que as técnicas mais modernas permitem que o paciente tenha uma vida normal. Ninguém mais hoje em dia quer parar a vida para fazer um tratamento de saúde. Quando a gente está falando de varizes e vasinhos, a gente ainda está falando de uma condição genética e hereditária. Ou seja, a gente não fala em cura, a gente fala em controle de doença. É diferente, por exemplo, do paciente tirar uma vesícula, que também já tem diferenças aí, né? Anteriormente era um corte grande que a gente fazia aqui abaixo da costela para poder tirar uma vesícula. Hoje, com 3, 4 furinhos, já é capaz de resolver o problema. Mas vesícula a gente só tem uma. Varizes e vasinhos um pouquinho mais. Veias que podem vir a adoecer, a gente tem várias. Sim. Então, a gente precisa ter, na verdade, esse desenvolvimento da medicina permite que a gente tenha um controle muito mais adequado, sem precisar expor o paciente a 1, 2, 3
4 cirurgias, né? Eu tenho pacientes, semana passada eu conversei com um paciente de 29 anos que já havia operado 2 vezes de varizes. Nossa. Se a gente pensar na expectativa de vida média do brasileiro, 75 anos, quantas vezes mais ela precisaria ser submetida a um procedimento cirúrgico? Deixa eu te interromper um pouquinho. A varize, ela é um problema além do estético? O que isso causa? É uma pergunta completamente leiga, tá? Você me desculpa não, até. Imagina! Mas Não tem. porque eu sempre eu ouvi muitas pessoas falarem disso, mas no ponto de vista estético. Não gosto, né? Porque aparece, mostrar a perna e tal. Mas o que isso pode acarretar? Varizes fazem parte de uma doença, que a gente chama de doença venosa crônica ou insuficiência venosa crônica. Ou seja, tem CID. É realmente uma doença que tem uma repercussão estética. Tá? Esse é o principal incômodo, é o que incomoda o paciente na maioria das vezes, olhar para as pernas e não gostar do que está vendo ali. Mas isso é uma repercussão de algo que é mais profundo, que é uma dificuldade de fazer com que haja um retorno venoso para o coração. Então, essas veias adoecidas, porque são veias normais que vêm a adoecer, não são veias que surgem, que são criadas do nada. São veias normais que adoecem ao longo do processo, na maioria das vezes por uma condição hereditária. Então, essas veias adoecidas fazem com que o sangue se acumule muito mais na perna, tenha mais dificuldade de retornar ao coração. Isso pode gerar para o paciente sintomas, peso, cansaço nas pernas, especialmente no final do dia, inchaço. Em casos extremos, pode levar até mesmo a feridas nas pernas, feridas de difícil cicatrização, justamente porque já existe um componente inflamatório importante naquela pele, naquela derme, e tromboses, né? Um risco elevado de tromboses nos casos das varizes mais calibrosas. Então, é uma doença, mas tem uma repercussão estética que a gente não deve ignorar, porque muitas vezes o paciente entende que, nossa, parece que isso é bobagem, as pessoas minimizam no entorno, mas todos os dias eu ouço relatos de como isso impacta de verdade a qualidade de vida da pessoa, porque ela olha para aquilo e é desarmônico, né? Sim. Beleza é harmonia. Isso. Exatamente. Doutora, exatamente. Eu tive muito... A minha avó, ela tinha muito. E ela falava muito sobre as dores. No final do dia, ela sentia aquela dor. Ela falava assim, eu tô com dor nas varizes. Então, aquilo... Eu imaginava, nossa, deve doer muito. Porque ela reclamava muito dessas dores. E a perna dela era aquelas varizes grandes, grossas, assim. Que foram começando aos pouquinhos, né? Que hoje é o que... Acho que começa quando elas são mais novas. Sim, geralmente sim. É progressivo. Esses casos, eles são em pessoas mais velhas ou é comum já a partir de... É comum, eu tenho pacientes de 24 anos, tenho pacientes que já operaram aos 17, por exemplo. Sim, né? Olha Caramba! Só. Então, 17 anos já fizeram cirurgia. Hoje, como eu disse, a gente deshospitaliza, né? Mas anteriormente não era infrequente que desde jovem a pessoa começasse a ter a queixa, fosse até o médico e só havia essa indicação para fazer. Então, isso é progressivo. Sim. A tua avó não chegou àquela idade, essas varizes não surgiram daquele tamanho. Sim, foram aumentando com o tempo. Ela fez cirurgia. É coisa de vó mesmo, elas vão tendo, assim, então, eu lembro. E eu sempre ligava por isso, eu pensava que era coisa de vó. Não. Né? Mas começou quando ela era mãe. Provavelmente. Talvez foi evoluindo. Aí, é hereditário, né? Espero que eu não tenha. Mas agora eu vou te fazer outra pergunta bem legal. O que é a cirurgia? Como que é isso? Ele tira essa... A cirurgia convencional? Sim. A cirurgia convencional tem tipos diferentes. Se a gente for falar só das varizes, da parte mais superficial, das veias que ficam próximas à pele, a gente faz pequenas incisões na pele. Isso também é uma mudança, né? Anteriormente eram cortes grandes, mas são pequenas incisões na pele em que a gente pinça a veia e puxa. Então, a gente extrai a veia doente do paciente. Tira aquela veia dali. Tira a veia doente. Tá. Se a gente está falando de uma safena insuficiente, isso já requer um corte maior, na maioria das vezes na virilha, e a gente amarra a veia e puxa a veia através de um outro corte mais embaixo, mais distal da perna do paciente, mais próximo ao pé, ao joelho. Tá. Então, esse é o procedimento cirúrgico convencional. E o tratamento que você costuma fazer, o que envolve? Os tratamentos mais modernos, eles não passam por essa extração da veia.
o que a gente faz é induzir um processo inflamatório localizado na veia que está doente, então bem direcionado. Não sei se vocês já fizeram um tratamento a laser, mas é uma luz, é uma energia que, no caso das varizes, é atraída pelo pigmento que fica, os pigmentos do sangue que está dentro da veia. Essa luz aquece a parede da veia, ela passa por um processo inflamatório de oclusão e o próprio corpo do paciente reabsorve. Por isso que é muito menos invasivo. A gente não extrai nada, não faz aquele hematoma muito grande no entorno, como era anteriormente. Então, todos os procedimentos menos invasivos, eles induzem um processo inflamatório e o corpo do paciente reabsorve. Meio que neutraliza aquela veia ali, o corpo absorveu. E aí, outra pergunta que talvez viesse na sequência. Por favor. Mas essa veia não vai fazer falta, doutora? Essa é uma pergunta bem frequente. Não faz falta, né? A gente brinca que muito ajuda que não atrapalha. Sim. Então, aquela veia está atrapalhando, está gerando uma congestão da circulação na perna, que é o que gera sintomas, que é o que gera aquele aspecto de veia dilatada, que é justamente uma adaptação da veia ao excesso de sangue que está ali dentro. Sim. Então, 80% a 90% do sangue da perna, ele circula através das veias mais profundas que ficam dentro da musculatura. Essas veias não são afetadas pelo tratamento. Então, vai continuar funcionando normalmente, e inclusive para quem tem sintomas também, não só nos casos estéticos, mas quem tem sintomas, como o caso da tua avó, e de ontem, por exemplo, eu iniciei o tratamento de uma senhorinha de 80 anos, que nunca havia tratado também, varizes calibrosas, e mesmo nesses casos sintomáticos, o tratamento de consultório ainda continua sendo uma excelente indicação. E, doutora, esse tratamento, ele tem um tempo ou é de paciente para paciente? Sim, é de paciente para paciente. É bem personalizado, bem individualizado, de acordo com cada necessidade. Mas, em média, os tratamentos com laser, os pacientes ficam ali entre 3 e 5 encontros. Né? É o suficiente para a gente tratar diferentes profundidades de veias. Então, por exemplo, se tem um início de doença em safena, uma parte mais profunda do paciente, a safena é uma veia um pouco mais distante da pele, que muitas vezes gera varizes, que outras vezes gera as varicoses, os vasinhos. Então, é importante a gente entender toda essa hemodinâmica, toda essa circulação da perna, para que a gente programe um tratamento que seja extremamente individualizado, específico para a necessidade daquele paciente, que possa ser preventivo, né, que não seja só maquiar a perna do paciente, entre aspas, assim, de só tratar a parte superficial, mas de prevenir o agravamento da doença também. E tem como evitar isso? Evitar que eu fale assim, a pessoa ela sente dores e ela não quer ficar sentindo aquelas dores. Ela fala assim, então você precisa andar, fazer, né, movimentar as pernas, porque esses vasinhos, porque são vasos parados ali, né, o sangue parado. Né? O sangue ele circula mais lentamente, né? Tá. Então tem como evitar isso? Evitar sintomas ou evitar o surgimento das varizes? O surgimento. A prevenção passa por hábitos de vida. A gente já falou aqui que é uma condição genética, hereditária. Isso a gente não tem como prevenir. Isso. As mulheres hormonalmente são mais predispostas também. Isso não tem como prevenir. E o avançar da idade é um outro fator que também contribui. Tá. Mas um dos fatores que a gente pode fazer uma interferência seria atividade física, especialmente uma atividade que envolva a musculatura, né? Então, caminhada é bacana, mas é mais legal o paciente realmente fazer uma musculação, ou ele fazer um pilates, algo que trabalhe a musculatura dele. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, 80% a 90% do sangue que retorna para o coração é através dessas veias profundas. Então, se eu tenho uma musculatura bem trabalhada, que essas veias ficam dentro do músculo, esse músculo ele é muito mais efetivo em bombear esse sangue de volta para o coração, ajudar a veia no bombeamento desse sangue de volta para o coração. Então, uma atividade física que induza esse tônus muscular, que fortaleça a musculatura. Eu até conversava com o Gui anteriormente, como isso também tem impacto em outras doenças, em longevidade, em dependência do paciente na terceira idade. Então, é realmente um fator muito importante, né? Evitar o sedentarismo, evitar cigarro. No caso das mulheres com predisposição, a gente já falou dos fatores hormonais, então, de repente, discutir com o ginecologista sobre métodos contraceptivos que afetem menos a parte das veias. Terapia de reposição hormonal para a mulher na menopausa também pode ser ajustada.
gestações, né? Não para evitar gestações desde que se deseje, mas é um outro fator que contribui. E obesidade e sobrepeso, que é uma epidemia hoje, né? Isso também acaba contribuindo para o surgimento das varizes. Em relação às atividades de trabalho, quem fica mais tempo sentado, parado na mesma posição, buscar se movimentar. Então, são essas as coisas que a gente faz para evitar a doença. Para evitar sintomas, que foi a outra pergunta que eu entendi, porque muitas vezes o paciente sequer tem varizes e tem sintomas. E outras vezes tem varizes calibrosas e não sente nada. Os sintomas têm bastante a ver com inflamação. Então, a gente volta para os pilares. Sono adequado, a atividade física, hidratação adequada, alimentação adequada. Isso controla bastante sintomas, mas não vai fazer com que as varizes desapareçam. Então, ainda assim, o tratamento é importante, tanto para fazer com que aquelas veias dali deixem de incomodar o paciente, como também de prevenir, porque a gente está falando de uma doença progressiva, então prevenir o agravamento da doença. Olha Você só. vê, né? E tem uma lógica gigante, porque geralmente as pessoas mais de idade, assim, eu me exercito, eu faço caminhada, né? Isso. Isso é uma coisa que, nossa, eu discuti algumas vezes com a minha mãe, eu faço caminhada. Não, vai fazer musculação. Isso. O músculo tem que ter tônus, né? Não adianta, como é que... Aí você falando faz todo sentido. Como é que o sangue que está ali paradinho, lá embaixo na sua... Paradinho não, né? Mas ele está ali embaixo na sua perna, como é que ele vai voltar... Sim. Para circular, se você tem uma musculatura fraca. Exato. E a caminhada, ela não fortalece, não adianta. Não, a gente não vê ninguém caminhando, que só caminha com uma musculatura bem desenvolvida. Não. Legal, faz total sentido, faz total sentido, porque você pega a vó, né? Não, exemplo de a vó. que Nossa, fala anda a essas vida coisas. inteira. A vida inteira, parece que tem rodinha no pé, mas não quer dizer que não vá ter uma varize, que não vai ter ali a doença, só porque ela anda, só porque ela se movimenta. Se movimentar é diferente de fortalecer, né? Sim. É importante, é um primeiro passo, né? Então, se a pessoa está sedentária, essa pode ser uma primeira coisa a ser feita. Né? Primeiro degrau ali. Exatamente. Mas é importante que a pessoa tenha consciência de que só aquilo não é suficiente. Inclusive porque existe um mito em relação à musculação e varizes, de que varizes... que a musculação, poderia piorar as varizes, quando na verdade é o oposto. É porque quando a gente faz uma atividade física mais intensa, as nossas veias se dilatam em resposta natural àquela atividade física, ao calor, ao excesso de sangue que chegou naquela musculatura. Então essa é uma resposta natural. Quando o paciente olha, as veias dele já eram dilatadas pelas varizes, olha e vê e fala, piorou. Mas esse é um efeito transitório e a gente tem que pensar no que está acontecendo lá mais profundamente dentro das veias que fazem parte da musculatura, das veias mais profundas, que essas sim estão sendo as maiores beneficiadas aí nesse sentido de melhorar esse retorno do sangue para o coração. Resumindo, sabemos que fazer exercício faz bem para o corpo inteiro, ajuda para todas as doenças. Exatamente, para tudo. Para tudo. Para a mente, para o corpo, para tudo. Até para... E, Renata, me diz uma coisa, assim, para quem está assistindo a gente, o que a pessoa... Por que ela tem que te procurar? Vale, assim, eu sou mulher, eu tenho 20 e poucos anos, eu sinto dores nas pernas, alguma coisa. É ideal procurar, é ideal te acompanhar nas redes, porque ali você passa alguns conteúdos, eu vi que você dá alguns indicadores, se pode ser que exista uma doença, enfim. Sim. Ou é legal, assim, todo mundo é o ideal passar por uma consulta para entender, para evitar que isso daí lá na frente se torne algo pior? Como que é essa prevenção, essa descoberta? As varizes não se escondem, né? Eu falo, não tem surpresa. Se tiver, você vai saber. Não tem surpresa para o Perfeito. paciente. A gente faz os exames, né, na consulta, faz o Doppler, faz o uso de tecnologias que permitem que a gente veja as veias que não estão visíveis, mas o paciente que tem varizes não é difícil saber. Ele olha para a perna e ele vê alterações. E é rapidinho assim para aparecer? Não, é uma doença que ela tem um caráter mais crônico.
Mas ela muitas vezes começou de forma que não incomodava tanto, e aí o paciente fala, agora já está me incomodando mais. Tem casos mais acentuados, né, mais rápidos de fato. Então, por exemplo, uma mulher que tinha muito pouco, teve uma gestação, ganhou bastante peso, a gestação contribui, como eu já falei, e aí soma isso, o ganho de peso, e aí de repente 9 meses depois ela está com a perna completamente diferente do que tinha anteriormente, né? Tá. Eu já vi casos assim. Então Começou a aparecer... estava grávida e começou a perna a aparecer vários... Né? Era hereditário, né? A mãe tinha, mas ela não tinha, e aí depois que ela engravidou, começou... acentua bastante. A boa notícia para gestantes ou para as futuras gestantes é que o que acontece, aquele aumento do período gestacional, ele tende a regredir um pouco depois do parto, por causa da redução do tamanho do útero, da volta ali, da redução dos hormônios, né, dessas alterações que a gente sofre durante o período gestacional. Então, em geral, os vasos, eles regridem um pouco, mas ainda assim alguma coisa do que você tinha no período gestacional tende a ficar ali. E aí, 6 meses depois, em geral, a gente indica tratamento. Mas não tem, respondendo a tua pergunta, eu não indico uma triagem para todo mundo em relação às varizes. Tá. Felizmente não é uma condição grave e é uma condição que não se esconde. Como eu falei, se o paciente tem sintomas, que foi o primeiro caso que você citou, eu sinto mais peso, cansaço nas pernas no final do dia, e não tem varizes aparentes, aí vale a pena a gente olhar. Do contrário, eu indico para realmente um paciente que já percebe alguma alteração, e quanto mais cedo for, melhor, porque consegue ser mais preventivo. E hoje, como eu falei, com as técnicas de tratamento em consultório menos invasivas, então o paciente consegue controlar a doença. Não precisa chegar num ponto que já está te incomodando muito, né? Você pode controlar a doença com mais facilidade, com mais conforto. Uma coisa que você falou, geralmente no tratamento ali, 4, 5 encontros, lógico, cada caso é um caso, pode ser mais, pode ser menos. E qual que é a frequência desses encontros? A pessoa ela tem que ir direto, uma vez por semana? Como que é isso? Bom, isso depende muito da forma de cada profissional trabalhar. No meu entendimento, né, pensando em otimizar o tempo do paciente, a gente sabe como hoje em dia tempo, na verdade tempo sempre foi, né? O nosso artigo mais raro, que é o que a gente, tempo e energia é o que a gente tem na vida, né? A gente se ilude com outras coisas, mas tempo e energia é o que a gente tem. Então, levando em consideração essa necessidade de otimização de tempo que todos temos, eu prefiro fazer encontros mais longos, de cerca de 1 hora, 1h30, para que a gente consiga tratar bastante coisa, e um intervalo médio de 30 dias. Tem outros colegas que trabalham de outra maneira, não tem certo e errado nisso, mas eu entendo que dessa maneira a gente consegue reduzir a ida do paciente ao consultório e trazer resultados mais rápidos, com menos desconforto, né? É muito mais tranquilo para o paciente. E entre um encontro e outro a gente já vai vendo mudanças. Então, por exemplo, um paciente que tem uma indicação de 4 encontros, não vai ser só o final do processo que a gente vai começar a ver o resultado. É progressivo. E mais confortável, né? Porque também é uma coisa que muitas vezes quando você vai tratar qualquer coisa, você fala assim, puxa, eu tenho que ir lá toda semana. Sim. Eu tenho que pegar e encaixar na minha rotina toda semana, 1 hora. O trânsito, não sei o que. Todo o contexto. E, por exemplo, a pessoa pode vir de fora uma vez por mês, fazer o tratamento com você e volta para a cidade dela e tranquilo. Exato. Tenho algumas pacientes do interior, algumas até mesmo já marcam no momento da consulta um horário mais amplo, porque a minha consulta já dura também mais ou menos 1 hora, 1h30, então muitas vezes já sinalizam para minha secretária, eu gostaria de iniciar o tratamento no mesmo dia. Então a gente já marca um horário maior para otimizar a vinda do paciente ao consultório. E menos vezes. E esse intervalo de 30 dias é importante também, porque, como eu disse, a gente vai induzir um processo, o corpo do paciente que vai responder. Então, esse é o tempo para que a gente comece a ver essa cicatrização de fato, né? Então, é um tempo bacana por isso. Boa. Legal. Renata, agora eu quero te perguntar uma coisa. A gente já falou da parte da tua especialidade, do que você faz. Eu quero agora falar da parte da Renata empreendedora. Sim. Achei fantástico você ter realizado um sonho de criança de 5 anos. Eu quero ser médica, eu vou lá. Incrível, incrível. Todo mundo que eu conheço queria ser alguma coisa quando era criança, acabou sendo outra. Então, né, queria ser astronauta, acabou, sei lá, fazendo... Queria ser aeromoça, também não deu muito certo. Enfim. Você queria ser o quê, Gui? Empresário. Então funcionando. A meta de vida era assim, eu queria ganhar dinheiro para não passar vontade. Mas isso muitas vezes, eu vejo algumas pessoas que trabalham com terapias, com psicologia, enfim, falando.
quando a gente se sente perdido, né? Volta ali para tua criança. O que você queria fazer na infância, né? Muitas vezes foram proibições no meio do caminho. Com certeza, com certeza. Mas eu penso assim que desde que você lá atrás você pensou nisso, você idealizou e você seguiu, existe uma parte de empreender nisso, né? Empreender é você visualizar uma coisa que ainda não existe. Sim. Né? Sim. E pelo que a gente estava conversando até um pouquinho antes, você ainda me comentou que do teu processo. Você sai de uma residência trabalhando dentro de hospital, né? Fazendo aqueles plantões absurdos. Sim. E aí, acho que me corrija se eu estiver errado, o destino do médico dentro da faculdade é assim, você vai sair e vai trabalhar no hospital, boa parte das vezes. Sim. Correto? Sim. E aí, o médico que pensa fora da caixa, que começa a empreender, aí ele vai ou ensinar outros médicos, ou ele vai montar sua clínica, ou desenvolver, vai trabalhar com pesquisa. Para onde que você foi? Então, eu, como todo mundo, num processo inicial, fazia parte desse sistema hospitalar. Então, passei 5 anos dando plantão de UTI, 5 anos dando plantão de UTI todos os domingos, perdendo várias sextas à noite também dava plantão à noite, porque durante a residência a gente fica o dia inteiro na residência, né? Tem os plantões que fazem parte da residência. Então, a gente trabalha, de fato, em outras coisas que é o que acaba ajudando a pagar as contas, né? A bolsa da residência é muito baixa. Nesse contexto hospitalar. Mas a partir do momento que você sai, ou até antes, no meu caso, quando eu já estava na subespecialidade, são 2 anos de subespecialidade, no caso, angiologia e cirurgia vascular, eu já percebi o que realmente fazia meu coração vibrar, né? Integridade, autenticidade, coerência consigo mesmo, né? Seguir o coração, no sentido da coerência. E o que fazia era a parte das veias, era o tratamento das veias. Tinha a parte arterial que eu trabalhava, dava o meu melhor sempre, mas não era aquilo que eu sentia que eu faria o restante da minha vida, não era aquilo que me movia. A parte de estar com mulheres, do tratamento das varizes, né? Digo mulheres porque realmente 99,9% do meu público é de mulheres. E desculpa, deixa eu interromper. É comum isso ser na mulher, as varizes? Sim, sim. É bem mais frequente nas mulheres. Tem homens que têm varizes, mas é mais raro pelos fatores hormonais que eu expliquei anteriormente, né? É mais raro nos homens. E outro fator é que geralmente eles chegam já com doença mais avançada e trazido ou pelas esposas ou pelas... Eu fiquei imaginando, o cara deve falar, isso aí. Deixa isso aí, tá? O pelo esconde, isso, então nem aparece. Não aparece tanto, né? Para as mulheres o incômodo estético é maior. Sim. Então, ali na época da faculdade, nessa época dessa segunda residência, eu já pensei, ok, eu quero fazer isso, e para fazer isso, para trabalhar com veias, para trabalhar com esse tipo de tratamento, não vai ser num sistema hospitalar, né? A gente não trabalha na parte de emergência, essa felizmente não é uma emergência médica. Então, de que maneiras dá para construir essa ponte entre o que eu quero no meu futuro e o que eu tenho aqui no presente? E foi a parte desafiadora, porque sempre é. A parte desafiadora de me desconstruir, eu não gostava de aparecer. Não que eu tivesse problemas em falar, mas eu sou muito reservada. Então, na época, isso 2017, 2018, já existia essa tendência de profissionais de saúde irem para o Instagram, mas ainda era muito novo. Então, a gente ainda enfrentava muitas coisas nesse sentido. E no meu caso, especialmente as minhas sombras, os meus medos internos dessa exposição, né? Eu tenho 36, então quando eu era criança não existia isso, assim como vocês, né? Não era tão natural a gente aparecer. A gente viveu essa transição, né? Exatamente. E eu acho que essa questão do aparecer, se expor nas redes sociais, eu acho que alguns médicos, não sei se é o seu caso, tem um pouco de preconceito também com isso, sabe? Eu acho que deixa de ser tão profissional, que é ao contrário. Hoje em dia, o médico que está ali mostrando nas redes sociais acaba tendo mais visibilidade e, consequentemente, mais pacientes. Sim. Então, acho que esse preconceito já está... já não está mais acontecendo, mas eu ouvia muito isso. E hoje eu vejo que alguns médicos mais antigos, eles têm isso. Assim, eu não preciso ficar mostrando na rede social o que eu sei. Sim.
Então tem muito essa questão, assim, sabe? Eu vejo muito isso também, porque lógico, né? Todos trabalhamos com redes sociais. Eu vejo muito isso porque às vezes tem muita gente que vem meio quadrada, né? Ah, então eu sou médico, eu tenho que mandar um artigo científico ali. Isso. Entenda quem quiser, entendeu? Tipo, eu preciso falar numa linguagem, e aí é onde qualquer marqueteiro, qualquer pessoa que trabalha com marketing esbarra para falar com outros profissionais, porque assim, você tem que usar os termos, E a rede social, muitas vezes, ela serve mais como um alerta. Né? Oi, você tem isso aqui? Isso aqui pode ser isso, 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 isso. Sim, é um entendimento também de para quem você está direcionando a tua comunicação. Chamar uma atenção, às vezes, para um problema que não tinha. Claro. Para o paciente, a gente precisa simplificar. Né? Não faz sentido a gente trazer termos, artigos. Né? A gente não discute isso com o paciente, não faz sentido. A gente aproveita esse conhecimento para cuidar do paciente. Mas para comunicar com o paciente, que seja o mais simples, né? O mais didático possível. Eu acho e às vezes chamar a atenção, né? Porque todas essas coisas que a gente vem vendo, né? Então você tem os meses das cores, cada um referente a algum tipo de doença ou transtorno. Cada um desses períodos é um mês assim para conscientizar. Isso. É um mês para chamar a atenção. Não é um mês para olharem para sua cara e darem um diagnóstico. Sim. Olha, você tem tal coisa. Não. É um mês para você olhar, talvez, poxa, será que eu tenho alguma dessas coisas? Deixa eu lá procurar. Eu enxergo a internet, principalmente de quem trabalha com a área da saúde, dessa forma. Será que eu tenho algum desses sintomas? Deixa eu dar uma olhada. Pode ser que sim, vou marcar uma consulta. Sim. Ou até mesmo o que a gente estava falando. Será que tem algum médico, alguma especialização que possa me ajudar nesse meu problema? Ou que possa ajudar de uma outra forma, porque o que eu recebo muito dos pacientes, em geral, como eu falo muito sobre essa coisa da deshospitalização, de tratamentos menos invasivos, o paciente já chega até o consultório, as redes sociais hoje, realmente, a maior parte dos pacientes vem dali, ou mesmo quando existe uma indicação, a gente vai até a rede social para ver, né, como é aquela pessoa, para ver se a gente se identifica com aquela pessoa. Então, como eu falo bastante sobre isso, o mais frequente é que o paciente chegue em consulta e diga, eu já tive uma indicação de cirurgia, mas eu pensava, não, tem que ter um outro jeito de fazer isso, né? Não é possível que só seja isso para fazer. Então, a informação não só sobre o sintoma, a doença, mas sobre novas formas de fazer, de tratar, né? Então, acho que realmente é um megafone, digamos assim, que vai chegar até pessoas que se tornarão seus pacientes, outras tantas não, mas você leva a informação. E a pessoa já passa a saber a partir dali. Eu acho que tem outra coisa. Tem que ser um megafone, a rede social é um megafone. Mas você eu não estou dando palestra, eu não estou tratando ninguém na rede social. Eu estou ali para que talvez alguém que possa precisar, porque eu imagino que deve ser uma satisfação também a pessoa te procurar assim, olha, eu acho que eu tô... Não, olha, você não tem nada. Sim. Também? Você não tem nada. A pessoa deve pegar e falar, nossa, ainda bem que eu achei, fui lá, conferi, não tenho nada, vou para casa, estou em paz. Também. É melhor do que a pessoa ficar assim, não sei se eu tenho, não tenho, passam-se anos e ela continua e o problema evolui e a hora que chega está num estágio super avançado. Sem dúvidas, né? O que eu ia falar até do empreendedorismo que linka com o que a gente está falando agora, o que me ajudou nesse desbloqueio, logo ali que eu saí da residência, de começar a me posicionar nas redes sociais e começar a ver o consultório como lugar de empreender mesmo, não estar passiva no sentido de simplesmente receber os pacientes que fossem do convênio, né? Na época eu ainda atendia convênio, no início, agora já não mais, mas não no sentido de estar passiva ao que viesse, mas de fato de conquistar o paciente, né? De conquistar a pessoa, para que ela chegasse, para que ela visse, se identificasse, ser mais ativa nesse sentido. E foi aquele livro do Simon Sinek, que Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê, do Círculo Dourado, né? Exatamente. Então, aquilo me ajudou, né? Bastante. Então, por que aqui? Né? Porque faz sentido para a minha trajetória, né? Se não faz sentido... Se isso não é um plantio para que você colha uma coisa maior no teu futuro, talvez não valha a pena. Sim. Mas dentro do que eu queria da minha trajetória profissional, aquilo fazia sentido. E fez, e
compensou, né? De fato. E já está colhendo. Sim, sem dúvida, né? Aí, ao longo desses anos, eu entendo que eu consegui me posicionar bem ali, fiz uma mudança recente, eu sou de Salvador, mudei para Curitiba há um ano, e as redes sociais me ajudaram mais uma vez. Deixa eu te interromper novamente. O que fez você vir para Curitiba? Amor. O amor é daqui. Agora, tá. Meu marido é paranaense. Foi o melhor dos motivos. Ele também é médico? Não. Meu marido é dentista de formação, mas ele é empresário hoje. Só trabalha na Odonto naquele projeto que a gente estava conversando anteriormente. Agora eu entendi porque que é aquele projeto que a gente já vai falar sobre esse projeto, que é espetacular que ela faz. Muito bacana. Que é a questão da... E aí você foi transformando essa tua visão eu vejo assim, que você enxerga o teu paciente / cliente. Sim, né? Porque... Existem tabus em falar isso na medicina, né? Mas tem um conceito importante que eu aprendi quando eu estudei marketing médico, que é até chegar na tua sala é cliente. Chegou diante de você é paciente. Sim. Então, essa mudança sutil de postura faz diferença. O paciente está comigo em sala, é meu paciente. Mas, quando a gente está falando em atração, e quando a gente está falando em encantamento, a gente precisa levar em consideração o cliente. Inclusive, em termos de nivelamento, né, de igualdade. Claro que eu, como a profissional que estou ali, eu tenho o saber que a pessoa está buscando. Mas isso não me faz melhor que ela. Né? E muitas vezes, quando a gente se põe muito essa distância entre o médico e o paciente, se coloca muito nessa posição, isso acaba tendo uma repercussão consciente ou inconsciente de um distanciamento. Com o cliente, a troca é mais direta. Né? A pessoa vem até você porque ela precisa e você tem algo a ofertar para ela, mas também não precisa se colocar numa posição superior, de salvador. Então, é uma chave pequena, mas que gira. Eu acho que o legal das redes sociais que gera essa identificação. Hoje é engraçado que quando você vai em algum médico, você pensa, como será que a pessoa é? Será que eu vou gostar dela? E aí você chega, quando você vê na rede social, você já sabe como é a pessoa, já está acostumada, principalmente quem faz conteúdo. Sim. Então, porque você já parece que você virou amiga daquela pessoa. Então, você já chega com uma intimidade, as pessoas conseguem, acho que, buscar essa profissional e já gostar dessa profissional, porque já gostava. Sim, né? Porque já estava se identificando. Já há uma identificação. Isso, gera essa identificação. E quem não tem, você chega lá e dá de cara com uma pessoa que às vezes... você não gosta muito. Às vezes só tem uma pessoa de jaleco na foto do perfil da pessoa e mais nada, né? Tipo, um bando de banco de imagem, e aí aquela comunicação dura. Mas não quer dizer que a pessoa não seja boa. Pode ser. Mas desculpa. Não, mas eu quis dizer que quando você tem essa identificação, você já está acompanhando essa pessoa, você já entende que essa pessoa, ela é boa nesse assunto, né? Igual você cria conteúdo, você fala sobre isso. Então, quem está buscando o teu trabalho já sabe que você é especialista e está mostrando resultados. Que é o que a maioria quer ver os resultados. Então, eu acho que isso é bem bacana, essa parte de empreender também. A Bettina Rudolph, que acho que ela comentou, né? Sim. Eu estava escolhendo entre 5 médicas, aí eu falei, deixa eu ver a rede social. Sim. E a galera veio moendo em cima. Não, imagina, você vai escolher pela rede social. Eu vou escolher pelo quê, então? Algum parâmetro a de se ter, porque ninguém perguntou, não, você não escolhe pela... Todo mundo, a justificativa que eu via no post, escolhe pela competência. Como você vai mensurar a competência? Como que eu vou mensurar a competência? Eu não conheço o currículo. Eu nunca vi um médico me apresentar um currículo. Já sentei na frente de médicos com uma parede de certificado. Mas depois que eu já tinha pago, já estava na consulta, já estava lá. E currículo mede um conhecimento técnico. Também. Né? Muitas vezes o paciente não se sente bem, não tem empatia, né? Sente que o médico não tem empatia, não se sente bem diante daquilo. Por isso que eu falei do cliente, né? Porque assim, a gente escuta muito falar no mercado como um todo, experiência do cliente. E pode ser que na medicina também tenha, mas é uma coisa que eu nunca escutei, mas é a experiência do paciente. Sim. Porque e aí? Uma coisa, o paciente chega numa emergência. Que tiver, vai. Tanto faz. Não quero saber se fala bonitinho, se fala grosso, se resolve. Não, você está sendo medicado. Você tá ali porque você está precisando. Agora, quando você busca alguém para um tratamento,
poxa, eu quero saber se eu vou numa clínica legal, se tem Sim. uma sala de estar bacana, se eu vou ficar esperando muito, Sim. se eu vou chegar e vou ser atendido, se eles vão lembrar do meu nome, se eu vou ter uma Total. boa relação com quem está me atendendo. Total. Existe uma experiência para você Total. ser o paciente daquela pessoa. Sim. E falar disso com orgulho, né? As pessoas pegam e falam assim... Eu procuro evitar esse termo, mas eu acho tão bonitinho. A pessoa fala, meu médico. Não é pro médico, né? Isso, e as pessoas A pessoa gostam gostou disso, muito, né? de falar minha médica. É. Eu vou, e óbvio, eu acho que os médicos também gostam de que esse paciente ele seja sempre ele Fidelizado. Não fique, isso, fidelizado é a palavra, fidelize. É. Porque essa semana eu tive uma experiência que eu levei meu filho no pneumo, que eu precisava, porque eu não estava conseguindo com a dele, que só seria em setembro. E eu estava meio preocupada, dele falou assim para mim, ele já faz acompanhamento com o pneumo? Deu sim, com a doutora Fernanda e tal. Daí ele falou assim, sim, falou o sobrenome dela, ela. Daí ele falou assim, poxa, assim você me complica, né? E eu... eu entendi que... Assim, tá vendo? O cliente se sentindo culpada. Isso, tipo assim, ele mesmo também não gosta né, de ser trocado, digamos assim, uma coisa assim. Aí eu expliquei o porquê que eu levei, enfim. Então, acho que isso acontece com vocês. Sim. No meu caso, especificamente, a gente está falando de uma doença que tem um caráter hereditário, como eu falei, e é crônica. Então, são 2 bons parâmetros quando o paciente traz a família. Sim. É a melhor coisa, né? Verdade. Gostei tanto que eu trouxe as pessoas que eu mais amo. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. E o paciente retornar, porque é importante fazer a manutenção do tratamento, né? Então, esse retorno, nesses 2 sentidos, é importante manter uma relação próxima, íntima, de troca mesmo, de leveza, pelo menos é como eu gosto. E as redes sociais, a gente estava falando no sentido do paciente ver o médico e ver se identifica ou não, mas acaba sendo um filtro para o médico também. Eu prefiro um perfil de paciente, particularmente eu prefiro um perfil que também goste disso, que goste de se sentir acolhido, que goste de se sentir em casa, que não queira ter ali à sua frente alguém que simplesmente cita artigos e senta aqui, vamos ali que eu vou fazer teu tratamento. Eu gosto de me relacionar com os meus pacientes, né? Óbvio, ali dentro da medida profissional, mas é bacana, então a gente troca bastante coisas no consultório, conversa sobre muitas coisas e é gostoso, o dia fica leve, fica tudo mais tranquilo. E aí, então, você está há quanto tempo aqui em Curitiba? Há 1 ano. 1 ano você já está empreendendo aqui com a sua clínica, é isso? Aqui eu participo, na verdade, eu faço parte de uma clínica que tem outros profissionais também. Os aparelhos são meus, as máquinas são minhas, né? Mas a gente trabalha ali num esquema de compartilhar o espaço da clínica mesmo. Legal, doutora. Vamos falar? Me conta desse teu projeto Isso, vamos falar social sobre que eu esse fiquei. Eu escutei um pouquinho você falando ali, mas acho que é um benefício para o mundo eles entenderem o que vocês fazem. Então, vou falar sempre no plural, porque isso inclui o meu marido, que foi através dele que eu conheci o projeto. É uma ONG voltada para a saúde e a gente vai até a Amazônia Paraense para cuidar de crianças. A ONG, ela já existe, na verdade, como ONG é recente, mas é um projeto que já existe desde 2011. Começou com um aviador, sobrevoava a região e ele um dia desceu ali e foi conversar com aquele povo, saber o que eles precisavam. E ali em 2011 o que foi detectado foi essa necessidade em relação aos cuidados de saúde, especialmente de saúde bucal. As famílias tinham uma escova só para todo mundo e essa única escova... Uma escova para a família inteira. Para a família inteira. E que ficava ociosa, diga-se de passagem. Então, também não usavam. Sim. Né? Então, são comunidades muito isoladas na Amazônia. Algumas são ribeirinhas, outras são aldeias indígenas mesmo. A gente chega até Santarém, que é no interior do Pará, e pega um barco, mais ou menos 2 dias de navegação, 20, 25 horas, a depender da comunidade. 25 horas navegando para chegar até as comunidades. Tá. Você, o seu marido e tem mais outras pessoas? Sim, é uma equipe? É uma equipe. Tá. É uma equipe grande de cuidados em saúde. Então, a gente fica esses dias dormindo no barco, dormindo em rede, fica bem local. Eles dormem bastante em rede lá no Pará. E são todos profissionais da saúde.
Ou Sim, não? são profissionais de saúde. Tem outras pessoas que vão como voluntários e ajudam, né, na educação das crianças, porque o projeto ele passa muito por educação. A gente está falando da construção de um novo hábito cultural, que no caso deles é a escovação de dente. Então, tem profissionais de outras áreas que vão. A gente já levou o pessoal que fazia agronomia para ajudar ali o que plantar para eles terem mais disponibilidade de alimento. A Amazônia é bem rica, né, quando a gente está falando de fauna e de flora, mas tem coisas, nutrientes que são importantes acrescentar, coisas que podem gerar renda para eles. Então, tem voluntários que não são médicos ou dentistas, que é a principal área ali, é dentista, temos nutricionista também, mas todos contribuem ali de todas as maneiras, né? Que legal. Né? Todo mundo contribui de alguma maneira. A gente trabalha com as crianças, tem um foco muito importante hoje na saúde bucal, nesse sentido que eu falei que o meu marido ele é dentista e só atua lá agora como dentista na Amazônia. A gente pega as criancinhas desde a mais tenra idade ali, enquanto ainda não está na escola, já mamando. A gente tem uma nutricionista que trabalha no projeto também e começa já a fazer educação, como as mães, como os pais. Lá os pais são bem participativos também. Como eles vão ajudar essas crianças na higiene bucal. E esse projeto, ele também hoje tem uma associação com as escolas, então a gente envia todo o material para as escolas, das escovas, das pastas de dente, para o uso de todo o ano, e uma vez por ano a gente vai até essas 17 comunidades, como eu falei, cerca de 1.000 crianças atendidas pelo projeto aí anualmente. Então seria 3 vezes ao ano isso? Uma vez por ano em cada comunidade, mas são 3 ações por ano. Por ano. Isso, são 3 ações por ano. E essas pessoas devem ficar muito felizes de ver vocês lá, porque querendo ou não são pessoas que elas vão receber, tem um pessoal que está vindo aqui cuidar, né? Assim como nós ficamos, né? Sabe? Nossa, troca. É fantástico. Legal. É fantástico, porque a gente fica lá dias. Então, tem comunidades que são um pouco mais distantes. O nosso barco maior não passa. Então, a gente dorme na comunidade. E é uma delícia. As crianças são nossos... Eles nos recebem, levam a gente para andar nos botezinhos deles, assim, né? Nos barcos pequenininhos. A gente fica brincando no rio com eles quando termina o trabalho. Então, é uma delícia. É muito bom. É gratificante, né? É, com certeza. E são comunidades que eles têm acesso à internet, água encanada, energia, essas coisas? Ou é mais remoto ainda? É bem remoto. Mais ainda. Esse ano, com o Starlink, eles começaram a ter acesso à internet, né? Boa. Então, esse ano já teve um pouquinho dessa mudança. Vamos ver como vai ser isso no futuro. Mas são comunidades muito isoladas. Então, eles não têm posto de saúde, né? Em geral não tem nenhum profissional de referência em saúde. A escola é aquela coisa improvisada ali. Improvisada, né? Um barracão, muitas vezes. Eu quis te perguntar isso, porque quando você fala escola, às vezes muita gente está escutando, legal, uma escola, mas lá eu já fui em alguns lugares, não na Amazônia, mas que eu via o pessoal falando, escola, ali é a escola. Ali é a escola, entendi, é a escola. É tipo assim, é uma sala. Exato. São poucas pessoas, são poucas crianças e tem pouca estrutura. Algumas comunidades um pouco maiores, quando eu digo um pouco maiores, dá 150 habitantes. 150, tá. Algumas comunidades têm realmente uma estrutura de alvenaria, mas, por exemplo, as indígenas, inclusive é um resgate deles, eles fazem mesmo em coisas de madeira, então é uma salinha mesmo para que as crianças estudem ali. E como também tem uma escassez em termos de profissionais, o mesmo professor que tem várias crianças de idade diferente em sala, né? Muitas vezes não tem muitas turmas, as crianças estudam juntas, né? Sim. E como que vocês souberam dessa necessidade lá no Amazonas? A gente sabe que no Brasil existem vários lugares, né, que precisam de ajuda, mas como que vocês souberam que lá seria o lugar que vocês iriam fazer esse tipo de ação? Então, esse comandante que sobrevoava a região, ele já tinha o desejo de fazer algo por ali. Então, ele desceu até ali, identificou essa necessidade. Além disso, fazia um projeto também de transporte que existe até hoje, de transporte em situações de urgência e emergência, porque essa locomoção por barco demoraria dias, né? Inviabilizaria uma urgência e uma emergência. E desenvolver um projeto mais de longo prazo.
O meu marido, especialmente, soube do projeto, sei contar mais a história dele, porque cada voluntário vai ter uma história. Ele estava num voo e abriu uma revista da Latam, que é parceira do projeto, e tinha lá uma foto de uma criancinha com escova de dente, uma foto bem bonita, como ele fala, com escova de dente na Amazônia, e aí ele, opa, isso aqui me interessa. E lembrou que tinha um amigo dele daqui de Curitiba, que ia para a Amazônia também, que ele já tinha visto nas redes sociais. Quando ele entrou em contato com esse amigo, era justamente esse projeto. Olha que legal! E uma outra coincidência que existe nesse projeto é que esse comandante, o meu sogro, era piloto da Latam. Então, o comandante também conhecia meu sogro. E aí, enfim, ele começou aí, já há 8 anos que ele vai. E eu comecei aí o ano passado, depois que a gente se conheceu. Que legal, parabéns. Né? Parabéns. Super Precisamos legal. de muitas Renatas, doutoras Renatas aí nesse mundo. É por isso que é importante não só fazer, como também documentar, né? Sim, as pessoas com a internet, até pegar um tema que é polêmico, as pessoas falam, mas faz sem mostrar. Nem sempre. Não, às vezes mostrando você vai angariar mais pessoas. E né? eu acho que inspira as pessoas, né? Eu acho que quem vê com esses olhos, mas está fazendo, está mostrando, eu acho que a pessoa que tem esse pensamento, eu penso da seguinte forma, você inspira outras pessoas a ter essa vontade também. E a gente faz trabalho voluntário, não é caridade, Sim, né? a gente não está indo lá simplesmente, é um trabalho mesmo. Sim. A gente vai trabalhar e vai tentar, a gente tenta mudar ali a cultura, o mau hábito cultural, digamos assim, do não uso da escova, das dificuldades ali em relação a cuidados de higiene, enfim. É um trabalho voluntário mesmo. Mas eu acho que o mais importante de mostrar é que as pessoas vejam que é possível, sabe? Não que todo mundo precise ir até lá para fazer isso. Mas pequenas ações no dia a dia, né? Pequenas coisas que você faça, isso já faz diferença, já Com impacta. certeza. Pelo menos é o que eu acredito. E cada um fazendo o seu pouquinho, Já ajuda muito. já ajuda bastante. Bastante. Isso aí. Renato, como que é o nome do projeto, para quem quiser acompanhar? Tem um Instagram, tem rede social, tem como entrar em contato? Tem, é a Organização Autoarapiuns. O Instagram mesmo é @autoarapiuns, mas tem no meu Instagram, então tem publicações. A gente vai colocar o teu ali na tela ali depois também para todo mundo seguir. Sim. E quem não puder ir no momento, também existe a possibilidade de contribuição, de doação, né? Especialmente de material que a gente usa lá, a gente não arrecada roupa, essas coisas. Eles não chegam a ter essa necessidade extrema, felizmente, né? Eles têm uma vida muito simples, né? Então todo mundo consegue morar bem, né? Não existe ninguém que está ali desabrigado, todo mundo caça, então tem formas de sobreviver. Não é uma situação de miséria, mas é uma situação de vida simples. Então, o projeto ajuda levando essa parte da saúde para eles. Faltam aquelas coisinhas de bem-estar que a gente jamais... no meio, né, de sociedade mesmo, a gente já tem, né? E que outras tantas eles têm em demasia que nos que faltam. Nos falta, exatamente. Como, por exemplo, qualidade de presença, né? Imagina. A capacidade de estar e estar bem sem distrações, sem celular, sem televisão. Quer dizer, televisão eles têm, mas, enfim, eles sentem mais o dia. O dia, para eles, certamente tem uma duração muito maior do que tem para nós. Exato. Quando a gente está lá, essa diferença é gritante, né? Só o fato de não ter acesso à rede social, de não ter acesso ao celular, que paz, como né? o dia dura bem mais. Isso é verdade. Muito bom, muito legal. Renata, adorei, acho que é muito inspiradora a tua história, desde a parte de como você começou na tua área, até acho que uma coisa que, se eu não falei ainda, repito, a questão da deshospitalização para mim é fantástica, porque a gente escuta tantas pessoas falando, foi para o hospital e encontrei uma infecção, teve uma... Gente, acho que só a emergência, você conseguir tratar alguma coisa na clínica com um acolhimento, como você mostra que tem, até a questão da ONG, achei incrível, muito bom conhecer legal. A tua história. Agradeço. Adoramos. Foi um prazer estar aqui, foi super leve, super gostoso, bem bacana. E agora, para a gente encerrar, eu sempre peço, né,
para quem a gente está entrevistando, eu sempre peço que tu lembra, naturalmente, da Renata ali, quando começou a se entender. Com 5 anos, tudo bem. Eu quero ser médica, né? Andar com estetoscópio, brincando com a boneca, ok. Mas depois, quando você sentiu que isso daí era de verdade, que você queria cuidar de gente. E dá pra ver que não é só cuidar da parte física, né? Mas também tem um comprometimento emocional, que acho que é o fundamental. Sim. Para exercer a medicina, no meu entendimento, né? sim. E quando você entendeu isso, quando foi? Você lembra? Você era adolescente? Foi quando você já foi prestar o vestibular? Quando que chegou isso? Você falou, pai e mãe, agora é aqui. 12 anos. 12 anos. 12 anos, sim. Tá. O entorno da cidade eu já era isso, já sabia o que eu ia fazer no vestibular, por ali. Legal. E o que você diria para outras Renatas que vêm pela frente? Com 12 anos, 13, 14, enfim, a idade tua foi essa, a delas pode ser. O que você diria para essas meninas que estão ali sonhando em trilhar um caminho que prosperou de tantas formas e que você retribui tão generosamente? Olha, você usou uma palavra que me movimenta, que é prosperidade, né? Então, eu acho que eu diria que a verdadeira prosperidade nasce na autenticidade. Então, se essa é a tua chama, se esse é o teu sonho, vai. Porque a gente tende a ser bloqueado por medos, e esse medo é o oposto da prosperidade, que é a escassez, né? Por querer se adequar, mas todo mundo faz assim, todo mundo faz daquele jeito. Na minha família não tem médicos, como não tinha na minha, né? Então, eu acredito que a verdadeira prosperidade, que a gente tende a associar de maneira equivocada ao dinheiro, né? Mas é um conceito muito mais amplo do que esse, né? É um bem-estar, é ser terreno fértil mesmo. A verdadeira prosperidade, ela está extremamente enraizada na autenticidade e na integridade. Se é isso que te faz vibrar, seja a medicina ou o que quer que seja, segue, vai. Né? Eu me vejo como uma cuidadora. Ser médica é parte disso. E você citou essa palavra também. Então, quando eu estou lá na Amazônia, seja desenvolvendo um projeto de saúde em relação à medicina, ou simplesmente ajudando a carregar caixa para a gente montar o material, eu estou cuidando. Se eu estou, enfim, com o meu vizinho, com o meu cachorro, isso tudo é cuidado. Então, eu me vejo como uma cuidadora. De repente, saímos um pouco do papel, né, da persona, do que a gente está desenvolvendo ali, e tentar olhar mais amplo, né? O que me toca, o que... Eu acredito muito que cada um tem um talento, tem um propósito, tem algo que fala mais forte dentro de si. E muitas vezes a gente está num papel que não encaixa aquilo que fala mais forte dentro da gente. Mas sempre existem outros caminhos, né? É ampliar um pouco o olhar e ver, mesmo dentro da medicina, se eu praticasse essa medicina que eu entendo hoje como mais engessada, como rígida, ou mesmo uma medicina que me desgastasse muito, hospitalar, talvez eu não tivesse o brilho no olho que eu tenho hoje para falar disso, né? E é buscar a tua verdade, a tua intensidade. Perfeito. A hora que você começou a falar, você me lembrou de uma frase que eu gosto muito, é assim, o quão grande você sonharia se você soubesse que você não ia falhar, né? Para mim é incrível. E a hora que você começou a falar, veio isso na minha cabeça, e real, foi o que você fez, né? Foi o que você buscou, e acho fantástico. Sim. Você está vendo isso, você está colhendo isso, ter esses resultados. E o fundamental é que nada que a gente crie na nossa vida um dia não foi um sonho. Exatamente. Então, se permitir sonhar, né? Tudo. Primeiro foi uma ideia e a gente foi alimentando essa ideia, um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, com as decisões certas, até que a gente chegue aqui e saberá lá o que nos espera no futuro, não é mesmo?
continuar plantando. Isso aí, parabéns. Muito bom. Galera, então foi isso. Doutora Renata, muito obrigado. Muito obrigado a mesmo. vocês, foi muito ótimo. boa. E agora vamos aos agradecimentos dos nossos patrocinadores. Vamos agradecer Vamos ao Lucas Gosling, Nutrição Esportiva, Fórum Model, a Ambar Bastard, que me vestiu hoje, inclusive são vários looks lindos que tem aí. Fuso, entra no meu Instagram e olha lá. Hoje eu não consegui sair sem comprar. Eu peguei as ondas que eu comprei, assumo, comprei. E o nosso catering da Naime, que é um restaurante árabe, está delicioso. Fantástico. A Ana, que nos deixou o mais bonito. Sim, né? Tá vendo? Ela sempre deixa a polha mais bonita e faz um milagre aqui. Tá dando certo. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. E sigam aqui, Manda Quem Pode.